Vamos começar então. Paulo e a sua dedicação aos vocacionados, lição de número 9. Bem, proposto para nós aqui que a gente venha trabalhar o livro de Atos, capítulo de número 20, como nós já começamos na semana passada, Atos capítulo 20, e agora dar continuidade, tá bem? Do versículo 17 até o versículo 34. O que acontece é que o apóstolo Paulo está muito eufórico, é um homem de fé, um homem decidido, e está muito contente pelo trabalho que Deus propiciou que ele fizesse em Éfeso. Ele fez um trabalho excelente em Éfeso, que era a capital da província romana na Ásia. Não é a Ásia que nós temos hoje, tá bem? É a Ásia dos tempos bíblicos, que é composta com diversas nações, porque você tem... qual que é o mapa do Novo Testamento? A Europa é o mapa, tá bem? O Oriente Médio é o mapa, e a Ásia, tá bem? Seria a Ásia Menor. Esse é o mapa bíblico. E depois você tem um pedacinho da África, mas não é bem a África, é um pedacinho. São os 3 continentes que tem ali. E Paulo entrou na província romana da Ásia, quer dizer, a grande capital que havia na Ásia, que era a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso é a cidade dos filósofos, tá bem? Os grandes filósofos vieram de Éfeso, e ele conseguiu fazer um extraordinário trabalho, venceu as perseguições que tinha lá, ficou 3 anos evangelizando. Deus deu graça para ele, que foi uma superação de Atenas. Se Paulo tivesse conseguido plantar o evangelho em Atenas, dificilmente ele chegaria a Éfeso, porque as duas cidades se rivalizavam, Atenas e Éfeso se rivalizavam. Não deu certo a evangelização em Atenas. Paulo foi para Corinto, ficou um ano e meio em Corinto. Depois ele foi para Éfeso e ficou ali 3 anos em Éfeso, e ele disse que a porta tão grande se abriu, tão grande, que toda a Ásia ouviu a palavra do Senhor nesse período de 3 anos, o que é uma figura de linguagem. Falar toda a Ásia quer dizer então que todas as nações daquela daquela região ali receberam no mínimo alguma evangelização, algum missionário que entrou ali. Agora Paulo ele está partindo, tá bem? Partindo, e quando ele vai até Éfeso, ele não entra para a igreja de Éfeso, ele faz ali uma confraria, ou uma confraternização, uma reunião de ministério com os pastores de Éfeso. Uma reunião fora da igreja, só os ministros, onde eles conversam, onde eles choram, onde eles confraternizam, e o apóstolo Paulo dá aquela orientação dizendo: os lobos vorazes chegarão. Vocês são os bispos acerca dos quais Deus ordenou para esta igreja, e vocês vão ter que tomar conta de um rebanho que vai ser atacado pelos lobos. Mas vocês são os bispos, são os supervisores. Essa igreja de Éfeso, ela cresceu, tá? No primeiro século, você tem 5 grandes igrejas no primeiro século. A primeira grande igreja era de Jerusalém, composta de cepa judaica. É a turma do judaísmo que está ali. Deixa eu passar o frente. Sensação. A turma do judaísmo que está na igreja judaica. Depois você vai ter a segunda grande igreja do Novo Testamento, que é a igreja de Antioquia, a igreja missionária, a igreja do apóstolo Paulo. A terceira grande igreja que você vai ter é a igreja de Alexandria, que é uma igreja helênica, composta por judeus e cristãos, mas todos assim de cultura helênica. Aí você vai ter a quarta grande igreja, que é a igreja de Éfeso, tá bem? A igreja de Éfeso, ela era majoritariamente de gregos, majoritariamente. E a quinta grande igreja, que é a igreja de Roma, igreja latina, que não foi fundada pelo apóstolo Paulo. A igreja de Jerusalém não foi fundada por Paulo, a igreja de Antioquia não foi fundada por Paulo, a igreja de Alexandria também não foi, e a igreja de Roma também não foi, mas a igreja de Éfeso sim. Essa é a igreja paulina. Essa igreja é paulina. Vocês lembram que quando Paulo chegou em Éfeso, ele encontrou os 12 discípulos que tinham sido batizados no batismo de João, e os rebatizou em nome do Senhor Jesus, impôs as mãos e o Espírito Santo veio. A partir desses 12, que é uma réplica da igreja de Jerusalém, então é assim que a gente lê a Bíblia, vendo os modelos, também é uma réplica.
quer dizer que o Espírito Santo está fazendo em Éfeso o que foi feito em Jerusalém por Jesus. Tirou do Antigo Testamento, que era o batismo de João Batista, e colocou em o Novo Testamento, que é o batismo de Jesus. E a igreja de Éfeso, ela enfrentou uma potestade, que era a potestade de Diana, e a derrubou, venceu. Aconteceu ali algo inusitado, porque diz que os livros de magia, de feitiçaria, de encantamento, que era praticado dentro do chamado culto dos mistérios do Novo Testamento, aliás, o Novo Testamento foi plantado num solo onde se praticavam as religiões de mistério. Essas religiões de mistérios, elas eram de origem helênica, quer dizer, do mundo grego, aonde os fiéis eles iam em procissão, não é certo chamar romaria, porque romaria é um termo católico, mas em procissão. Então, os devotos, os fiéis, eles iam de qualquer parte do mundo em procissão até o templo do Deus. Exemplo, Diana. E por quê? Porque havia caído um meteorito. Esse meteorito aí diz que era um sinal da deusa, né? A deusa enviou para proteger a cidade de Éfeso. Em torno desse meteorito foi construído um templo a Diana e eram praticadas as religiões de mistério, onde os devotos, né, eles iam em procissão até o templo de Diana e se identificavam com a deusa. Como que se identifica com a deusa? Participando de um ritual, uma refeição, uma liturgia, aonde aquele que está comendo e bebendo, ele e a deusa entram em plena comunhão. Quer dizer, na mesma unidade. O que aconteceu com a deusa acontece com essa pessoa também. Por isso são escritos ali livros de magia, de feitiçaria, para mostrar como você vai participar do culto de mistérios. Um culto de mistério que acontecia, por exemplo, é uma identificação com o deus Hades. Deus Hades é um deus grego que é o deus dos mortos. E o templo de Hades, haviam poucos templos dedicados a Hades, e nesse ritual dos cultos de mistério, palavras eram proferidas assim para o deus dos mortos, o deus Hades. A comida do inferno era oferecida, embora a gente não pode usar a palavra inferno, porque ela é latina, não é grega, mas uma refeição era preparada, e nessa refeição o fiel comia da refeição, que é a mesma refeição do Hades, é a mesma. E assim se identifica com o Deus. Tem até um mito de uma mulher chamada Perséfone, que foi parar no Hades, e ela foi raptada por Hades. Ela foi raptada, e só que como ela foi raptada, ela não pertencia ao mundo dos mortos. E o que fez o Hades? Seduziu ela para que ela comesse um fruto do Hades, e quem comesse daquele fruto ficava com a natureza do Hades. A natureza. Agora você está morta também. É uma morta-viva. Aí você fala, mas qual que é a relevância da gente saber isso aí? Por causa do mundo grego que o apóstolo Paulo está evangelizando. Esse é o mundo grego. Então, os cultos de mistério que acontecem ali. Na refeição é comunicada para você a mesma refeição que o Deus come, você come. E ao comer dessa refeição, aquilo que é o poder daquele Deus vem para você. O que nós temos aqui? Nós temos o Espiritismo também, tanto baixo quanto alto, a mesma ideia. A mesma ideia, onde são feitas as oferendas aos orixás, aos caboclos, aos guias, e nesta oferenda aí, o iniciado, o praticante, ele ganha os poderes desse Deus, ou ganha as atenções desse Deus, ou ganha os favores desse Deus. A mesma coisa acontece lá na corte onde Daniel está, por isso que ele recusa comer dos manjares do rei, porque esta refeição era primeiramente oferecida aos deuses da Babilônia, para que os reis comessem junto com os deuses, e quem participasse da mesa estava em comunhão com os deuses da Babilônia. Daniel se recusa. Então é esse contexto que eu tenho que passar para os irmãos a princípio, para falar sobre Paulo em Éfeso. Paulo chega e encontra uma pedreira em Éfeso. Quem se levantou contra ele foi a potestade de Diana, uma deusa forte. E o evangelho destruiu, o evangelho venceu, o evangelho prevaleceu. A igreja de Éfeso ela perdurou por 450 anos aproximadamente, quer dizer, uma igreja paulina, autenticamente paulina, que conseguiu vencer 4, quase 5 séculos de existência. Ela só veio a capitular, a cair mesmo, no final dos tempos, por causa da ascensão do Islã. Então o islamismo surgiu, aí Maomé invadiu várias nações da Ásia, e uma das nações da Ásia foi justamente Éfeso, que acabou capitulando, e aí o cristianismo ali arrefeceu
e deixou de ser. Mas por quê? Porque o Cristo havia dito no Apocalipse: se não te arrependeres, removerei do teu lugar o teu castiçal. Não se arrependeu. E do que Éfeso não se arrependeu? De ter abandonado o primeiro amor. Envolveu-se com o dono da seara, mas com a seara do dono, né? Com a obra do dono, mas foi deixando o dono da seara de lado. Essa aí é a reivindicação de Cristo, a igreja de Éfeso. Está cuidando da obra, mas esqueceu o marido. Então deixou o marido de lado, está tomando conta dos filhos e da casa. Volta para mim. Não voltou. Por isso a igreja de Éfeso capturou. Bom, ter chegado entre nós aqui o nosso pastor Frank, né? Seja muito bem-vindo, com a graça de Deus, nosso pastor Davi, a quem eu passo também a palavra. Pastor Davi? Pode ir lá. Amém. Deus abençoe. Obrigado, pastor. E, quer dizer, os lobos vorazes dos quais o apóstolo Paulo falou, que entrariam no meio da igreja de Éfeso para poder solapar o rebanho, vieram. Paulo não estava fazendo retórica, meus irmãos. O que é fazer retórica? Fazer retórica é tocar num assunto e dar rodeios em volta dele para impressionar a galera. Paulo não estava fazendo retórica com a igreja de Deus. Quem planta a igreja sabe quanto a igreja custa. E a igreja de Éfeso custou muito para o apóstolo Paulo, muito. 3 anos de evangelização. Por isso ele chamou o presbitério, fez uma reunião seríssima e falou: estou indo embora, não volto mais. Agora o Espírito Santo constituiu vocês bispos. A palavra bispo, episcopoi, é o supervisor, aquele que tem uma visão superior, para vocês tomarem conta do rebanho de Éfeso. E Paulo se ausenta, mas ele deixa Timóteo responsável pela igreja de Éfeso. Timóteo, seu discípulo amado, fica como responsável. E Timóteo ele se intimida. Mas por que ele se intimida? Porque é a maior igreja do Novo Testamento depois da igreja de Jerusalém. Se intimida. Se você pega a história de Timóteo, ele era um menino, né? Entre os seus 17 e 25 anos. Timóteo passa por uma circuncisão, o apóstolo Paulo circuncida ele para agradar os líderes de Jerusalém. E Timóteo se torna ali unha e carne com o apóstolo Paulo. E na hora que Paulo está sendo encaminhado para ser preso em Roma, para passar pelas prisões que ele vai passar, ele deixa Timóteo em Éfeso. Mas ele deixa entre os grandes de Éfeso, os presbíteros de Éfeso. E ele é o braço direito do apóstolo Paulo, os olhos e a extensão de Paulo em Éfeso. Só que é uma grande igreja, uma grande igreja. A formação que eles tinham ali, Timóteo se intimida. Ele se intimida mesmo. Por isso que Paulo teve que escrever 2 cartas pastorais direcionadas a Timóteo. É muita coisa, muita responsabilidade sobre os ombros de Timóteo. Aí ele dá a palavra. Essa é a impressão que eu tenho. Ele dá a palavra, ele dá a gestão para os presbíteros ali, mas ele mesmo se retrai. Aí Paulo fala: você não precisa se diminuir diante de ninguém. Foi o Espírito Santo que te constituiu. Esses presbíteros que está tomando conta hoje aí, eles que colocaram a mão na sua cabeça para te ungir ao ministério. E Deus te deu o espírito de fortaleza, não de fraqueza, não de temor. Olha o tamanho da igreja que você tem para tomar conta aí. Você não pode tomar conta dessa igreja desse tamanho com um espírito de timidez. Você não pode. Você tem que se lembrar que você tem tradição, desde a tua mãe, da tua avó, aos pés de quem que você aprendeu, no espírito de... Você tem testemunho. Toma conta dessa igreja aí, porque eu não vou poder ficar aqui te paternalizando o tempo todo. São essas 2 cartas pastorais que ele escreve para Timóteo, e nas 2 ele fala sobre nos últimos tempos. Nas 2 ele fala que o Espírito Santo avisou que os lobos vorazes entrariam, espíritos de demônios, doutrina de demônios, espíritos enganadores, tempos de apostasia. Aí ele cita para Timóteo lá os caras que causaram mal para ele: Himeneu, Alexandre, uma turma, o latoeiro, me causou muitos males. Enfim, ele pede para Timóteo se fortalecer, porque a igreja de Éfeso não vai dar moleza para ele. E é o que acontece. Timóteo se fortalece com a morte do apóstolo Paulo. Timóteo se fortaleceu. Aí Eusébio de Cesareia escreveu um livro chamado História Eclesiástica, e nesse livro diz que Timóteo se agigantou tanto, que assim, a reverência pela pessoa do apóstolo de Timóteo, por parte da igreja, era grande. Ele era o novo apóstolo Paulo. Timóteo se tornou o novo apóstolo Paulo e desafiava a idolatria de Éfeso, até que vieram os idólatras e apedrejaram Timóteo. Ele assim que ele morreu, de acordo com Eusébio. Ele foi morto por falar contra a idolatria, sem falar das grandes perseguições. Você planta uma igreja num lugar onde você tem uma potestade chamada Diana, que uma pedra veio do céu, que o pessoal pratica feitiçaria dia e noite ali, você não vai ter descanso. Você não tem descanso nem por dentro nem por fora. Tem que ser forte.
E acredito que é por isso que o apóstolo Paulo, a nossa lição de hoje, né, ela fala sobre Paulo dedicando-se aos vocacionados e pega justamente esse capítulo 20 aqui da carta de Atos. E esse seria aí o ponto de partida, tá bem? Bom, conforme a gente está acostumado aqui, eu vou falando, mas os irmãos estão com o fórum aberto, tá bem? É só fazer o seu comentário, pedir a palavra e a palavra é concedida, tá bem? Sempre lembrando que nós estamos aqui numa sala de obreiros, né? E por isso a gente tem assim, uma ampla liberdade de palavra. Tem base bíblica onde Timóteo foi apedrejado, pastor Rogério? Porque Estevão, a gente vê na Bíblia que ele foi apedrejado no ato 8 ali, a gente vê, acho que é 50. Tem base bíblica onde Timóteo foi apedrejado? Não tem. Não tem. Não tem. Isso aqui é o livro chamado História Eclesiástica, escrito por Eusébio de Cesareia. E Eusébio de Cesareia, ele era da igreja de Antioquia, que era a igreja do apóstolo Paulo. Então, Paulo, a sede de Paulo é da Antioquia, Eusébio de Cesareia, ele é dessa época pós-apostólica. Aí ele vai escrever um livro chamado História Eclesiástica, é o primeiro historiador da igreja, onde ele fez aí uma genealogia de todos os apóstolos, quem é que morreu e onde morreu. Então, ele fala que todos os apóstolos morreram martirizados, todos. Tomé foi para a Índia e lá ele foi esfolado vivo. É nesse livro. Também no livro dos Mártires de John Fox, tá? Fala também sobre esse martírio de Timóteo. E morreu. Essa aí é a história. Alguém mais, irmãos? Não? Então, ponto de partida, tá bem? Já expliquei para os irmãos aqui. Paulo, o despertamento, tá bem? De novas vocações. É importante o apóstolo Paulo ele fala, olha, o que você fala para Timóteo, né? Você ouviu de mim, você não ouviu? E o que você vai fazer agora que você ouviu de mim? Você tem que dar continuidade. Enquanto Cristo não voltar, discipulado é a palavra de ordem. E de por todo o mundo e fazer discípulos. Aonde? De todas as nações. Para que tem que ter discípulos? Para que eles aprendam a guardar todas as coisas que você tem mandado. E o Cristo disse, se ao ramo verde fizeram isso, o que você acha que vai acontecer com o galho seco? Fica tranquilo. Se o ramo verde foi dependurado numa cruz romana, o galho seco vai ficar de cabeça para baixo, como aconteceu com o apóstolo Pedro. Ou como ele escreveu a Timóteo, né? Todo aquele que quer viver piedosamente padecerá perseguições. Perseguição tem que estar na agenda, no currículo, né? Está na agenda e vem para o currículo. Acredito que os pastores podem concordar com isso, ou discordar. É autêntico. John Wesley diz que o dia que ele não tomava uma pedrada, ele achava que estava meio fora da presença de Deus. Mas pedrada literal, porque o pessoal tacava pedras em John Wesley e desmontava o caixote onde ele fazia o púlpito dele, porque a igreja anglicana tinha desautorizado ele de pregar num perímetro em volta das igrejas e ele desobedecia isso aí. Tinha uma igreja aqui, a 300 metros, ele montava o púlpito dele lá e pregava, e o povo, ao invés de ir para a igreja anglicana para ouvir reza pelos mortos, ia ouvir a pregação de John Wesley. Aí o pessoal da igreja anglicana ia lá e arrebentava o caixote de John Wesley e apedrejava ele e quem estava por ali. Quem quer viver piedosamente em Cristo Jesus tem que saber que na agenda tem perseguições e da agenda vem para o currículo. Se não estiver acontecendo, você pode fazer um desconfiômetro com Deus de que alguma coisa pode estar errada, ou com o mundo que está se convertendo, ou com a gente que está se desconvertendo. Pelo menos descansa de meio difícil, né? Meio difícil. E por isso, fazer discípulos, o apóstolo Paulo fala para Timóteo o quê? O que de mim aprendeu, quer dizer, nós, irmãos, apesar da era tecnológica, discipulado é olho no olho. Senão, Cristo não tinha vindo dos céus. Tinha continuado de lá, da distância, enviando palavras pelos profetas. O próprio Cristo veio para fazer essa corrente, esse corpo de ligação. Não pode ser só EAD à distância. Não dá. Por isso, o que de mim aprendestes, confio a homens fiéis. Aí tem o teste vocacional, diaconia ou episcopado. A homens fiéis que sejam aptos a ensinar outras pessoas. Tem que fazer essa corrente do bem. Ministério é formação. Eu acredito que os pastores corroboram com isso. Ministério é formação e prática. Né? Uma das coisas que a gente tem em alta escala talvez seja a formação, mas aí vem a prática. Põe em prática isso daqui. Foi dito a Timóteo. Temos que ter esse negócio de fazer os discípulos. E a palavra fazer aqui é artesanal no grego, tá bem? Da mesma maneira como um vaso de barro,
é feito pela mão do oleiro, é uma obra artesanal. Aqui o termo grego para fazer discípulos é artesanal. Tem que fazer a arte com o discípulo. Diferença entre discípulo e aluno. Os senhores querem falar? Diferença entre discípulo e aluno. Aqui, por exemplo, nesse momento eu não estou fazendo discípulos, tá bem? Por quê? Porque estamos numa relação professor e aluno, sala de aula na escola bíblica dominical. Daqui a pouco termina a aula, cada um com seus afazeres, vida continua. Discípulo é ato contínuo. O discípulo não pode ter dois mestres, para vocês terem ideia. Não pode ter dois mestres. Não pode. A lei ou a tradição ou o fenômeno do discipulado é que o discípulo se identifica com o mestre. Tem que falar de quem você é discípulo. Quem é que você deita a água na mão? De quem você carrega a pasta? Quem que você ilustra o sapato? A quem você serve? Isso é discipulado. Por isso os discípulos de Jesus Cristo não são discípulos de Moisés. Deixam Moisés e se tornam discípulos de Jesus Cristo. Ponto. A partir de Jesus Cristo, aí você tem os apóstolos. Aí você tem o discípulo do apóstolo Pedro, discípulo do apóstolo Paulo, discípulo do apóstolo João, Policarpo, por exemplo, discípulo do apóstolo João, Timóteo, discípulo do apóstolo Pedro, Marcos, discípulo do apóstolo Pedro, Timóteo, discípulo do apóstolo Paulo. E assim vai. Quer dizer, o discípulo tem uma relação de dormir próximo, tá bem? Acordar no mesmo horário, ir aos mesmos lugares, estar junto. Quando Tomé fala, ele está indo lá para ser apedrejado, acabamos de sair de lá e está voltando para ser apedrejado. O que a gente vai fazer? O aluno fica. O aluno fica. Quando chegar a notícia, me fala que eu vou lá. Você é aluno. E o discípulo? O que fala o Tomé? Vamos junto. Acabamos de sair de lá, o homem está sendo apedrejado. E ele quer voltar, vamos lá. E o Tomé, que é o que a gente só reconhece o descrédito, porque ele descreu, né? O Tomé falou, não, a gente não vai ficar aqui na zona de conforto enquanto o mestre está indo lá tomar pedrada em Betânia. Vamos junto ao morrer junto. Isso aí é o discípulo, meus irmãos. Agora a gente pode aplicar isso aqui ao nosso contexto, né? Se nós somos discípulos ou se nós somos alunos. E aí a nível ministerial. Tá difícil, por quê? Porque existem muitos mestres, irmãos. E a gente concorda com isso aí. E cada mestre com a cabeça e uma sentença. Tá difícil dizer, olha, isso aqui é meu mestre, sabe? Isso aqui eu sou discípulo dele. Não é seguidor de página. Tá difícil por causa que os mestres estão meio confusos. Há muito mestre, muita doutrina, muito confuso. Estava conversando agora com o pastor Fernando mesmo. E assim, alguns mestres que estão aí surgindo, eles beijam as mãos do liberalismo teológico. O que é liberalismo teológico? A Bíblia não é Bíblia. Isso é liberalismo teológico. A Bíblia é um livro de religião, é uma colcha de retalhos, é uma coletânea de textos de devoção, mas não é Bíblia. Bíblia não é Bíblia. Aí é liberalismo teológico. Aí você fala, e onde andam esses mestres aí? Nas nossas faculdades, universidades e também entre nós. Então esses são os mestres. Aí fica difícil você dizer, eu sou seguidor desse mestre aí, porque quando você vai nas entrelinhas desse mestre, nem pastor ele tem. É difícil. O que os senhores acham? Muito cacique para pouco índio. Muito cacique para pouco índio. Falou com o senhor. Entrou na sua tribo. Se auto-intitulando, né? Diga-se de passagem. Muitos mestres se auto-intitulando mestres. Justamente. E aí nem praticamente, talvez, alguns nem alunos foram. Né? Com esse negócio da formação EAD, né? Esse pluralismo teológico, tem muita pluralidade teológica. E aí nós vamos perdendo as nossas características e elegendo, como disse Paulo a Timóteo, vão buscar os mestres que eles querem ouvir. A questão hoje, você tocou num ponto interessante, é que, pensando no aluno que tem uma história de estudo, chega um ponto que ele tem que decidir que formação ele quer. Ele vai querer ser o quê? Né? Então, esse é o nosso grande problema. Nós temos muitos alunos que não se decidem para ser discípulos. Não tomam nenhuma decisão.
ou quando tomam, acaba escolhendo errado, vai para esse liberalismo nos dias atuais. Esse é o grande problema que nós estamos enfrentando nas nossas igrejas. Tem muito aluno e quase nada de discípulo. O frenesi agora são os livros apócrifos, né? Então, os livros apócrifos, youtubers, influencers, mestres de virtuais, que descobriram o livro de Enoque, descobriram o evangelho de Tomé. Esse aí é o frenesi agora. Aí, quando a gente está lá conversando com os alunos, eles falam: o que o senhor acha desse livro? Quer dizer, aquilo que foi dito nos cânones, né, dizendo isso aqui é apócrifo, não está valendo mais, não é mais apócrifo. Agora, a Bíblia apócrifa é a Bíblia da turma. E a Bíblia não é mais Bíblia. Perdemos isso aí. Por isso que nós temos que retomar essa linha do discipulado. E essa linha do discipulado que está difícil carece dos professores, tá bem? É o magistério. É o magistério que Deus estabelece na igreja para que o magistério dê conta desse problema. Tem que dar conta. Lutero, quando ele começou a reforma protestante, Lutero ele idealizava a arquitetura da igreja assim: igreja e escola. Então tinha que ter a escola para a formação. Aí você vai ter o chamado catecismo, que era praticado, e o catecismo voltado para as crianças e os jovens e os novos conversos, o catecismo, e depois a formação ministerial, o seminário, para poder formar os discípulos. Aí na mesma linha vem as outras igrejas históricas, que é igreja-escola, igreja/escola, para poder fazer esse discipulado tão necessário, ou esse alunado, né? Pelo menos um alunado. Mas tem que ter ato contínuo. E o ato